Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o professor Enio. Gostaria de trazer algumas dicas para essa próxima prova do Enem, que acontece daqui a 2 semanas. Espero que vocês estejam se preparando, porque o Enem está chegando, vocês precisam estar preparados. O assunto dessa aula é sobre propriedades de compostos. Nós vamos começar uma série de estudos sobre os compostos iônicos, covalentes e metálicos. Nessa aula nós vamos falar sobre compostos iônicos. E é uma parte na química extremamente importante, porque ela depende de uma base muito bem firmada. Ou seja, para você compreender bem os compostos iônicos, você precisa ter um bom conhecimento de tabela periódica, consequentemente das propriedades de cada elemento. Portanto, se você ainda tem algumas dúvidas, anote aí, peça, pergunta no canal, que depois eu posso estar resolvendo você. Se não, pegue os livros, estude um pouquinho, para que você então compreenda esse tipo de ligação. O nosso foco é na propriedade desse tipo de composto. Eu linkei aqui 3 propriedades. No caso, a condução de eletricidade, os altos pontos de ebulição e de fusão, e destaco a não condução de eletricidade dos compostos iônicos. Olha só, quando falamos de condução de eletricidade, compostos iônicos conduzem eletricidade em 2 formas: em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água, ou fundidos. Isso acontece então a altas temperaturas, porque nós vimos que os pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos são altos. Esse ponto, eu acho interessante a gente falar que o fato dos compostos iônicos conduzirem eletricidade dessas 2 formas, isso justifica a classificação da eletrólise. O que é a eletrólise? A eletrólise é um processo em que nós teremos um processo não espontâneo, em que uma corrente elétrica gera uma reação química. E essas reações químicas normalmente são utilizadas para a obtenção, por exemplo, de metais como sódio, como alumínio. Então, é um ponto bem importante na química. Numa próxima aula, nós falaremos exclusivamente da eletrólise. Mas, nesse momento, nós sabemos que a eletrólise existe. A eletrólise aquosa e a eletrólise ígnea. Tudo isso devido às propriedades dos compostos iônicos. Porque se os compostos iônicos conduzem eletricidade em solução aquosa ou fundido, por isso então nós temos a eletrólise em solução aquosa e também a eletrólise ígnea, em que o composto iônico utilizado ele estará fundido, certo? Nesse caso destacamos a obtenção do alumínio e de metais alcalinos como sódio e potássio, porque nós sabemos como propriedade dos compostos dos metais alcalinos, sódio, potássio, lítio, eles são extremamente reativos com água. Então, de forma alguma, conseguiríamos obtê-los por eletrólise aquosa. Não é mesmo? Uma outra propriedade interessante é os altos pontos de fusão e de ebulição. Eu quero falar um pouquinho sobre esses pontos, e isso justifica o fato de compostos iônicos serem separados da água quando estão em solução por destilação simples. Os métodos de separação de mistura sempre vêm aparecendo nas provas. Em outra aula nós falaremos também especificamente sobre esse tema, mas me veio um insight no seguinte sentido: os compostos iônicos, por terem altos pontos de fusão, então são separados facilmente da água por destilação, porque a destilação é um método de separação de misturas que é baseado justamente no ponto de fusão dos elementos e no ponto de ebulição dos elementos. Nesse caso, a água tem um ponto de ebulição menor do que os sais, portanto ela pode ser separada por esse método. Beleza? Fica a dica. Essa propriedade de não conduzir eletricidade quando no estado sólido é interessante, porque hoje em dia nós estamos muito apegados a tecnologias, principalmente quando se trata de celulares. Eu tenho certeza que muitos de vocês
já deixaram o celular cair na piscina, no banheiro, né, no vaso. As meninas, já aconteceu isso muitas vezes. E quando um aparelho eletrônico ele cai na água, a água vai provocar a oxidação dos metais que compõem a placa. E com certeza isso vai comprometer o uso do celular. Às vezes pode ser um comprometimento parcial. Você só inutiliza uma função, um botão, ou às vezes esse dano é tão permanente que o celular tem que ser descartado. Ele não dá para ser recuperado. Agora, por que dessa inutilidade? Quando ocorre a oxidação de metais formam óxidos de metais. E esses óxidos são compostos iônicos. E se são compostos iônicos não conduzem eletricidade no estado sólido. Toda a aplicabilidade do celular está relacionada à condução elétrica dele. Então, se uma placa corta a condução, né, em um certo caminho, né, lá em um certo circuito, isso vai ter a inutilização dessa tecla. Ou se essa oxidação ela é muito profunda e afeta várias áreas do circuito, ela vai ser então inutilizada permanentemente. Beleza? Fica a dica. Qualquer coisa, comente, pergunte, compartilhe com o seu colega. Grande abraço, beijo gordo.